Com R$ 125.000, uma caixa de Bíblia e um desejo ardente no coração, os batistas brasileiros fundaram a Junta de Missões Nacionais para conquistar a nossa pátria para Cristo. Nossa história foi escrita por pessoas que deixaram marcas profundas na evangelização do Brasil. Nomes como o pastor Salomão Ginsburg, Lewis Bratcher, Davi Gomes, Samuel Mead, nos inspiram até hoje a avançar por mais centenas de anos. Nossa história é feita de gente. Gente que ama a nossa pátria e que deu a sua vida para a obra missionária. Enfrentamos muitos desafios, mas sabe o que nos inspirou a avançar? Foi a coragem da missionária Noemi, que em um curto período pelo campo, mobilizou muitas vidas para o ministério. A compaixão do casal missionário Francisco Colares e Beatriz, que após encontrar 3 crianças órfãs em um rancho de palha, abriram o Lar Batista FF Sorém. A coragem de mulheres como Marcolina Magalhães, Beatriz Silva e Sara Cavalcante, que expandiram o Evangelho de Cristo pelas escolas e dispensários. Esta é a visão de Bratcher, que usava todos os recursos disponíveis para proclamar o Evangelho de Cristo, nos deixando uma mensagem importante. Prossegui sempre avante, porque ainda fica muitíssima terra para se possuir. A determinação do pastor Davi Gomes, que deu um grande impulso à obra missionária com ênfase na área social, ampliando nossa atuação nas áreas de ensino, saúde, campos pioneiros e grupos específicos de indígenas e judeus no Brasil. A dedicação do casal Krieger, que há anos levam as boas novas da salvação para os indígenas. A coragem de 102 pessoas, que em 1974 percorreram a Transamazônica enfrentando todos os desafios da época, e que até hoje nos impulsiona a ir de cidade em cidade, de rua em rua, de casa em casa, desde os lugares mais próximos até as comunidades ribeirinhas mais distantes. O envolvimento de muitos parceiros da ação missionária, que além de ofertar recursos, doam a sua própria vida para mobilizar e envolver pessoas. E é por estas e outras milhares de realizações que agradecemos aos executivos, missionários, parceiros do PAN, igrejas, associações, organizações e a todos que anonimamente contribuíram para Missões Nacionais se tornasse referência na oração, evangelização, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Grande tem sido a colheita, e isto renova as nossas forças para prosseguirmos em busca do nosso maior sonho: conquistar a nossa pátria para Cristo. Boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto online da Igreja Batista Monte Sinai, do dia 27 de setembro de 2020. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, cada família. Nós vamos estar orando agora para iniciar o nosso culto, então feche seus olhos aí e vamos falar com o nosso Deus. Querido e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor,
por esse dia, te agradecemos pela semana que nós tivemos, Pai. E nessa noite, meu Deus, nós queremos tão somente agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus justo, um Deus fiel, um Deus que tem renovado, Senhor, as nossas forças em todo o tempo. Pai, nessa noite nós queremos também pedir que o Senhor esteja abençoando, Pai querido, cada família, cada pessoa, Deus, que está assistindo a esse culto, que o Senhor possa estar levando, Jesus, realmente paz, meu Deus, para cada lar, levando o teu amor, levando a bênção do Senhor mesmo, Pai. Muito obrigada, Senhor. Esteja conosco, Pai querido, que esse culto seja uma bênção para cada um de nós. É em nome de Jesus que eu te oro, agradecida. Amém. Amém. Nós temos alguns avisos, irmãos. O primeiro deles é que nós vamos estar voltando aos nossos cultos presenciais no primeiro domingo de outubro, né? Então, seguindo todas as normas, todas as recomendações do Ministério da Saúde, nós vamos estar fazendo esse retorno da maneira mais segura possível, tá bom? E aí as demais informações nós vamos estar enviando lá pelo WhatsApp da igreja, ok? Lembrar os irmãos também de trazerem as suas ofertas, tá bom? Para a nossa cesta básica e também para o feijão da Cristolândia. Então, tragam aqui para a igreja as suas ofertas, ok? Incondicional é o amor de Deus por nós. Por isso, a nossa alma canta em adoração. Vamos cantar o hino Me Rendo a Ti. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregaste a Deus o meu coração, na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregaste a Deus o meu coração, que posso dizer? Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregaste a Deus o meu coração.
Nós vamos também fazer a leitura bíblica, que está lá em Salmos, capítulo 44, versículo 1, 3, 4 e 6. Vamos também fazer a leitura do Salmo 148, versículo de 1 a 3, 8, 9 e 13, 1 João 1, 9 e Isaías 43, 25. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade, pois não foi pela sua espada que conquistaram a terra, nem foi o seu braço que o salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz do teu rosto, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, pois não confio no meu arco, nem na minha espada, nem a minha espada me pode salvar. Vamos cantar o hino 25 do HCC? Louvai ao Senhor desde o céu, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, fogo e saraiva, neve e vapor, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, louvem ele o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas do céu a brilhar, tudo criaste na terra e nos ares, todo universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me
Por isso, nos prostramos em oração. Nós vamos ter o nosso momento de oração agora e nós vamos estar orando, né, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelo nosso pastor. Nós vamos estar orando pelos nossos líderes, pelos nossos diáconos. Vamos estar orando também por esse momento de pandemia, que o Senhor tenha misericórdia desse Brasil, do mundo todo, que o Senhor possa estar nos abençoando, cuidando, dando saúde para cada um de nós. Agradecendo também as pessoas que já se recuperaram. Nós somos gratos também porque o Senhor tem sido um Deus bom para cada um de nós. Vamos falar com o nosso Deus? Reúna a sua família nesse momento e feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. E nesse instante nós queremos, meu Deus, rogar ao Senhor que tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor, do nosso país, Pai querido. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que estão necessitadas de Ti, meu Deus. Estão necessitadas de saúde, meu Deus, que o Senhor possa estar indo de encontro a cada uma delas, Pai. Nós rogamos ao Senhor que esteja cuidando da nossa igreja, de cada membro, de cada família. O Senhor sabe da necessidade de cada um agora, Pai querido. Então, que o Senhor possa estar indo, Jesus, com poder e com graça, Jesus, e realmente encontrando essas famílias e que elas possam estar se derramando, Senhor, no Teu altar nessa noite, Pai querido. Nós rogamos, Senhor, pelos líderes da nossa igreja, pelos diáconos, meu Deus, pela liderança da Tua casa, Pai querido, pelo nosso pastor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Pai querido, nos dê sabedoria, nos dê entendimento dos altos céus, nos dê discernimento, para que tudo, Senhor, que nós fizermos, que nós falarmos, seja tão somente para o engrandecimento do Teu reino, Pai. Ajuda, Senhor, a cada um de nós, Pai querido. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Pai querido, nos livra, Senhor, de todo e qualquer mal. É em nome do Senhor Jesus que eu te oro e te agradeço nessa noite. Amém. Nós vamos ter nesse momento o nosso momento de missões nacionais com a irmã Deliane. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz, e ao perder vida
Olá, irmãos, boa noite. Vamos falar mais uma vez o tema da campanha de missões nacionais, porque Ele me amou. Vamos falar mais uma vez? Porque Ele me amou. E a divisa está em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Vamos falar juntos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos orar por missões? Essa semana a ênfase é oração. Por que oração? Porque através da oração Deus faz verdadeiros milagres onde os missionários estão trabalhando. Então é muito importante que a igreja esteja intercedendo pelos missionários, esteja intercedendo pelos projetos que são desenvolvidos e com certeza essas orações têm feito muito efeito no campo missionário. Então, irmãos, é hora de interceder, é hora de contribuir, é hora de fazer o que nós podemos fazer para abençoar essas famílias que estão espalhadas pelo Brasil, para levar salvação, para levar transformação, que é só através de Jesus. Então vamos orar pelos nossos missionários? Feche seus olhos. Santo Deus e Pai, muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor chamou, ó Deus, a cada um de nós para pregar o Teu Evangelho. O Senhor nos chamou para levar as Suas boas novas, ó Deus, a toda criatura, Senhor. Muito obrigada, ó Deus, porque tem missionários nos campos, existem pessoas ali que estão disponíveis para o Teu reino, ó Deus, integralmente. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nessa hora nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, esses missionários, que o Senhor esteja capacitando cada vez mais, tanto os radicais, os missionários em formação e os missionários que já estão atuando, Deus. Tenha misericórdia, ó Deus querido, que o Senhor esteja cercando, ó Deus, com livramentos, que o Senhor esteja dando sabedoria, ó Deus, para agir na hora certa, que o Senhor esteja com eles. Muito obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem abençoado essa junta de missões nacionais, tem abençoado homens e mulheres que têm cada vez mais se rendido aos Teus pés. Nós Te louvamos por isso. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja multiplicando, ó Deus, os recursos para que essa obra continue avançando, Senhor. Então toca nos corações, esteja tocando nos nossos corações em relação a ofertar, em relação a interceder, que nós possamos realmente estar comprometidos contigo, comprometidos com missões nacionais, comprometidos com o Teu reino. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Atos 4, versículo 32, que diz assim: da multidão dos que criam, era um só coração, uma só alma, e ninguém dizia que alguma coisa das que possuía era sua, mas todas as coisas lhe eram comuns. Vamos cantar ao nosso Deus? Cântico Falar com Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador.
Por isso, multiplicamos e repartirmos o pão. Em Cantares 1:4 diz assim: em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Faremos menção do teu amor. Vamos continuar louvando e engrandecendo ao nosso Deus? Vamos ter agora o nosso momento de mensagem e que o Senhor possa estar falando ao seu coração com poder e com graça. Amém. Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar aqui com os irmãos neste tempo, meus amados irmãos da Igreja Batista Monte Sinai, meu querido pastor Daniel Lopes, que está nos acompanhando agora através dessa transmissão. Que alegria poder estar aqui com os irmãos em mais um encontro neste tempo, neste momento em que os irmãos estão fazendo toda esta mobilização missionária. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, meus queridos irmãos mobilizadores de missões, nossos promotores preciosos, a irmã Deliane, meu querido irmão Jardel, a irmã Daniele. Deus abençoe os irmãos, que alegria. Meus irmãos, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos, por esta igreja amada. Hoje nós somos mais de 900 obreiros espalhados em todo o Brasil, através da Junta de Missões Nacionais, mas obreiros que são obreiros das igrejas batistas do Brasil, obreiros da Igreja Batista Monte Sinai, espalhados de norte a sul, levando o evangelho aos lugares mais desafiadores, mais remotos deste país, como as comunidades ribeirinhas, o sertão, as comunidades dos povos isolados, né? Em vários estados que nós temos, tantos desafios e oportunidades missionárias no Brasil. Meus irmãos, que honra poder estar aqui, participando deste culto, participando desta celebração, e quero dizer aos irmãos, muito obrigado. Gratidão é o que está no nosso coração. Gratidão por tudo que a igreja fez até aqui, por tudo que a igreja tem feito, por tudo que a igreja tem nos abençoado como obreiros que servimos ao Senhor através das igrejas batistas do Brasil. Eu sou o pastor Fabrício, casado com a Samara, pai do João e da Ana Vitória, e há mais de 16 anos estamos servindo ao Senhor no campo missionário. Hoje nós servimos na área de evangelização e plantação de igreja, nós estamos na nossa 4ª plantação de igreja, e o Senhor tem nos permitido, ao longo desses anos, atuar aqui em Goiás, Minas Gerais, e agora novamente aqui no Planalto Central, mas trabalhando nos projetos de evangelização em todo o Brasil.
quero mais uma vez dizer aos irmãos, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por estar aqui, obrigado por poder participar desta noite, deste encontro, e saber que a Igreja Batista Monte Sinai é mais uma das igrejas batistas do Brasil que tem levado à próxima geração o ardor missionário. O maior valor de uma campanha missionária, eu gosto sempre de dizer isso, não está necessariamente na oferta levantada. Por mais importante que seja a oferta, para sustento, continuidade dos projetos, tudo isso, meus irmãos, mas a verdade é que o maior valor não está nos valores alcançados. O maior valor de uma mobilização missionária está na transmissão da visão para as próximas gerações. Ou seja, hoje eu estou aqui porque quando criança, a minha igreja, ela, como a Igreja Batista Monte Sinai, ela falava e fala muito sobre missões. Aquele ardor veio ao meu coração. Eu entendi a vocação missionária e fui para o campo missionário. Eu fico a pensar se a igreja a qual eu fui criado não tivesse esta paixão missionária. Quantos obreiros foram levantados ao longo desses anos? Então, é por isso que eu digo que o maior legado de uma campanha missionária é a transmissão da visão, da paixão missionária para as próximas gerações. É a transmissão da visão para que outras gerações sejam impactadas por tão grande amor. Então, meus irmãos, parabéns. Parabéns por este tempo, parabéns por mais esta mobilização missionária em nome de Jesus. Estamos em plena campanha de missões nacionais, porque ele me amou. A partir de 1 João 4,19, que o texto nos diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vou repetir o nosso tema e a nossa divisa. Porque ele me amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sentir-se amado. Um dos textos mais lidos da palavra de Deus, um dos textos mais pregados em todas as épocas e em todos os lugares, está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A centralidade das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nos apresenta a pessoa de Jesus e o tão grande amor de Deus manifestado a nós através de Cristo Jesus, dando a sua própria vida por nós. João, o discípulo amado, aquele que, reconhecido como alguém que estava muito próximo de Jesus e alguém que foi inundado pelo tão grande amor, nós vamos ver tanto no seu evangelho quanto nas suas cartas, ele expressar por muitas vezes o tão grande amor de Deus. O texto da nossa campanha, da nossa divisa, ele está em 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando nós olhamos esse texto e chegamos lá, na primeira carta de João, capítulo 4, verso 19, é interessante notarmos que João, ele escreve, meus irmãos, como um homem apaixonado por Deus, um poeta apaixonado. A palavra amor, só para que a gente tenha ideia, ela aparece aproximadamente 50 vezes em 5 capítulos, só na primeira carta de João. Seria aproximadamente uma vez a cada 2 versículos. Então, a cada 2 versículos, João expressa esse amor. Era alguém que tinha um conhecimento muito próximo do Senhor Jesus, um conhecimento íntimo, alguém que conhecia a Deus de perto, que andava com Jesus, e ele fala deste tão grande amor, e ninguém melhor do que o discípulo amado para nos ensinar sobre isso. É interessante que João nos ensina, e ensina a igreja de Jesus, fazendo declarações como esta,
que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando a gente olha para esse texto, é interessante que há nos materiais todos enviados pela própria junta uma pesquisa exaustiva feita pelo professor Luiz Roberto, e ele fala algo muito interessante, que a melhor expressão para este texto seria que nós o amemos, porque ele nos amou. Então, nós somos chamados a amar, porque ele demonstrou o seu tão grande amor por nós. Vivemos em um tempo e em uma sociedade em que a palavra amor, ela foi totalmente banalizada. A palavra amor, muitas vezes, tem muito mais relação com o erotismo, com tantas outras coisas, do que a sua essência, que é o amor sem interesse. Talvez, pela tradução em português, ser uma única palavra, nem sempre conseguimos definir de maneira tão clara quando mencionamos amor. Seja o amor entre amigos, ou o amor eros, como mencionado em alguns contextos, mas aqui as Escrituras estão falando do amor ágape, o amor de Deus para conosco, sem nenhum interesse, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu amor para conosco, nos amando, dando a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Por um justo, alguém haveria de morrer? Paulo pergunta. Talvez sim. Talvez por um justo, alguém até haveria o desejo, condições de dar a sua própria vida. E por um injusto? E por alguém que não tem nada a oferecer? Você estaria disposto a dar a sua vida por alguém que não poderia lhe oferecer nada? Assim somos nós diante de Deus, nada podemos oferecer a ele. Mas a Bíblia diz que ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E é por isso que agora João está dizendo, ame ao Senhor, ame ele, porque ele te amou. Ame ao Senhor, nós o amamos, amemos a ele, porque ele nos amou primeiro. Neste convite ao amor, a nossa campanha nos leva a uma profunda reflexão, a um acróstico sobre esta palavra tão preciosa. Porque ele nos amou, o nosso grande desafio e a nossa grande oportunidade neste tempo é amar. Amar sem interesse, amar sem querer nada em troca, amar como o Senhor nos ensinou a amar o nosso semelhante. É interessante que quando se fala de amor, muitas vezes todos nós em algum momento fomos frustrados em relação a isso. Nós sentimos aquele sentimento que não é tão bom de não ser amado. Há tantas pessoas que foram marcadas na sua vida, há tantas pessoas que, de fato, passaram por momentos tão desafiadores, e eu gosto sempre de dizer que assim como nós necessitamos de alimento, assim como nós necessitamos de água, assim como nós necessitamos, por exemplo, esta semana aqui em Brasília, uma semana extremamente seca, nós precisamos de ar, de água, nós precisamos de afeto, nós precisamos de amor. Para a sobrevivência, o ser humano precisa ser amado. Agora, há muitas pessoas que estão conosco até neste momento, participando deste culto, que elas não se sentem amadas. E fruto desta ausência, deste sentimento, desta compreensão, e ela diz, ninguém me ama. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, o Senhor Jesus te ama, Deus ama você, Deus ama a mim, ele nos ama de maneira pessoal, poderosa, apaixonante. Max Lucado nos diz que muitos prometeram nos amar e falharam, mas Deus prometeu e foi bem-sucedido. Muitos prometeram nos amar e tiveram falhas, mas Deus, na sua infinita bondade, prometeu e foi bem-sucedido. De que forma? Mostrando de maneira prática o seu grande amor na cruz, enviando Jesus, o seu único filho, para morrer em nosso lugar.
E agora nós somos chamados a amar, a demonstrar amor ao outro, a partilhar com o outro o amor que nós recebemos. Sabe por quê? Porque nós podemos dar daquilo que nós temos. Então eu quero dizer a você, não se ache alguém que não é amado, não deixe Satanás te enganar com esta mentira. Você é amado, Jesus te ama de tudo, de toda e qualquer forma, e ele te ama não é pelo que você pode oferecer a ele, ele te ama por quem você é. Mesmo você e eu não podendo oferecer nada, ele nos ama. Então agora nós somos chamados a amar. Também nós somos chamados a multiplicar. Multiplicar esse amor. Multiplicar esse amor das mais diversas formas. Através de atos, ações, palavras. A proclamação do evangelho, ela se dá através da palavra. Nós abrimos a nossa boca e proclamamos o evangelho. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu e você somos chamados a multiplicar esse amor através da proclamação do evangelho. Proclamamos em palavras, mas também proclamamos com atitudes. Atitudes de compaixão e graça, atitudes de amor, atitudes de entrega. Também nós somos chamados a multiplicar a oração, multiplicar o envio missionário, alcançar todos aqueles que não são alcançados. Multiplicação é algo tão importante. A única parábola, ou a única, melhor dizendo, história narrada pelos 4 evangelistas, e não uma parábola, mas um ato, algo que aconteceu, a única história que foi narrada pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, foi a multiplicação dos pães e dos peixes. É interessante isso. Aquele ato, aquele episódio foi tão forte na vida deles que os 4 mencionam, porque multiplicação é milagre. E nós devemos viver esse milagre todos os dias, porque ele nos amou, nós devemos multiplicar. Mas nós também devemos orar ao Senhor, porque ele nos amou, nós devemos também multiplicar a oração. Orar ao Senhor, buscar a face de Deus, estar com o Senhor em oração. E oração não como estratégia, oração não como meio de se obter algo, mas oração como relacionamento com o Senhor. Um dos nossos maiores desafios é ter essa compreensão que oração é relacionamento. É a oportunidade que eu tenho de falar com o Senhor e de ouvir o Senhor através da sua palavra, de um tempo de solitude, na presença do Senhor. Então eu amo porque ele me amou. Eu multiplico porque ele me amou. Mas eu também busco ter relacionamento com ele, porque ele me ama. E então esse Deus tão maravilhoso que desde a criação vem em direção ao homem, né? Quando Adão erra, quando Adão se afasta, tenta se esconder do Senhor, o nosso Deus vai em busca dele. O nosso Deus vem em direção a ele. O Senhor nosso Deus vem, olha, em busca de alcançar o homem que se afastou, o homem que está distante dele. E nessa busca, isso nós traduzimos pela palavra relacionamento. E como nós podemos nos relacionar hoje com o Senhor? Através da palavra, através da oração. Outrora havia Deus falado, diz o escritor aos Hebreus, de muitas formas, de muitas maneiras, pelos pais e pelos profetas. Hebreus 1:1 nos diz isso, agora ele nos fala através do Filho. Então nós nos relacionamos com o nosso Deus através de Jesus, porque todas as escrituras, elas estão centralizadas de Gênesis a Apocalipse na pessoa de Jesus, e é por isso que ele é o nosso único intercessor, intermediador entre Deus e nós.
Então, através de Jesus, nós podemos adentrar ao Santo dos Santos, chegarmos à presença do nosso Deus, e isso nós fazemos de que forma? Através da oração, da intimidade. Não a oração como estratégia, não a oração como meio para se obter algo, não. É Deus por Deus. É buscar ao Senhor porque a nossa alma tem sede de Deus. O ser humano tem sede de Deus. O ser humano, eu e você, precisamos do Senhor. Eu amo, eu multiplico, eu oro, porque eu tenho sede de Deus. E eu, então, reparto. E aí, estas palavras formam a palavra amor. Olha, uma das coisas que a pandemia mexeu muito conosco foi a oportunidade de repartir. Quantas pessoas se mobilizaram para ajudar umas às outras? Mas repartir é mais do que uma ação durante o tempo da pandemia. Repartir é o chamado de Deus para a sua igreja, para cada um de nós. Repartir o amor, repartir o evangelho, repartir a intercessão, orar uns pelos outros, mas repartir também tudo que temos, tudo que somos, para com aquele que carece e que necessita. A história do samaritano nos leva a esta profunda reflexão, é entender que nós não podemos passar de largo diante das situações. Nós não podemos passar de largo diante das pessoas que estão nas ruas. Nós não podemos passar de largo diante das pessoas que estão lá nos interiores do Brasil, nos interiores da Amazônia, carecendo de cuidado, de amor. Repartir com estas pessoas a palavra de Deus, repartir o pão, repartir o cuidado, é isso que o Senhor tem nos chamado. Um chamado a repartir. Você tem pensado sobre isso? Nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande como nessa geração. Deus tem nos abençoado com tantos recursos. Deus tem nos abençoado com tantas possibilidades. E nós podemos repartir com o outro aquilo que temos. Porque Ele nos amou, nós devemos amá-lo. Porque Ele nos amou, nós devemos amar. Porque Ele nos amou, nós devemos multiplicar. Porque Ele nos amou, nós devemos nos relacionar com Ele, orar a Ele. Nós devemos repartir. E é esse o nosso chamado. É essa a nossa convicção e convocação como igreja, que Ele nos amou primeiro. E em resposta a esse tão grande amor, nós somos chamados a amá-lo. Isso me faz lembrar, eu estava em uma viagem missionária no sertão, no semiárido brasileiro, e nós estávamos numa comunidade muito desafiadora, que tinha mais de 10 meses que não tinha chuva. E nós chegamos na casa de uma garotinha e fomos visitar aquela família naquele dia. E o pai não estava, só estava a mãe, aquela menina. E nós chegamos ali até para saber como é que estava aquela família. Nós fomos levar para aquela casa um equipamentozinho que era movido à luz solar, chamado mensageiro. E esse mensageiro, ele tem todo o Evangelho, o Novo Testamento, mais de 50 mensagens em português, e como naquela região não tem energia, aonde nós estávamos, ele é movido à luz solar. Então a gente estava deixando em cada casa um equipamento daquele, para que as famílias que conheciam, estavam conhecendo o Evangelho, pudessem crescer na palavra e no discipulado. Também uma grande maioria não sabiam ler. Então, até que pudessem aprender a ler, para ler as Escrituras, nós levamos as Escrituras em áudio para que aquelas pessoas pudessem ouvir. E nós chegamos na casa daquela menina. E eu me lembro como se fosse agora. Tinha uma lona azul ao redor da sua casa, algumas madeiras, e ali estava acontecendo os cultos dominicais daquela frente missionária. E quando nós começamos a conversar com aquela menina de 13 anos, ela começou a chorar copiosamente. E ela começou a nos contar a sua história. Seu pai era alcoólatra. E ele era um homem que ninguém o respeitava ali na comunidade, de tanta bebida.
A fome naquela casa era muito grande, naquele lugar tão desafiador. Por muitas vezes os animais tinham que comer papelão porque não tinha outra coisa. Aquela menina narrava para a gente. E aquela menina chorava copiosamente, mas o seu choro não era de tristeza, e ela chorava de alegria, porque a sua casa conheceu o Evangelho, e ela dizia assim, desde quando nós conhecemos o Evangelho, dizia Jaciara para nós, a nossa vida nunca mais foi a mesma, o meu pai parou de beber, nós encontramos paz na nossa casa, e a nossa família nunca mais foi a mesma, hoje as pessoas respeitam o meu pai, respeitam a nossa casa, respeitam a nossa família. Sabe por quê? Porque o amor chegou naquele lar. Alguém amou aquela família, alguém multiplicou o Evangelho, alguém orou e alguém repartiu com aqueles irmãos. É isso que nós queremos continuar fazendo, avançando no sertão brasileiro. É por isso que esse projeto que começou lá distribuindo mensageiros, hoje, está avançando com o projeto da Cidade Radical. O que é isso, meus irmãos? Nós estamos agora sonhando em construir um centro de formação missionária do sertão. É uma base de treinamento para formar jovens radicais que vão de comunidade em comunidade, em casas e casas como essa da Jaciara, sabe para quê? Proclamar o amor de Deus. A sua igreja faz parte deste projeto. Esta campanha de mobilização é para que a gente consiga fazer este centro, alcançar mais pessoas lá no sertão. E assim como nós fizemos o projeto Luz, o projeto Novo Sorriso do Amazonas, agora a gente quer ter o Novo Sorriso do Sertão, com a nossa carreta sertaneja, uma caravana missionária que vai de comunidade em comunidade. Imagina, irmãos, lá no Amazonas nós temos um barco, lá no sertão nós queremos ter uma carreta que vai de comunidade em comunidade, com consultórios médicos, levando compaixão e graça, amor, palavra de Deus a estas famílias. É isso, irmãos, que nós estamos sonhando. Depois de ouvir a palavra, eu quero terminar esse nosso encontro compartilhando com você esse grande sonho. Porque ele nos amou, nós queremos chegar lá no sertão, avançar, porque chegar nós já chegamos, nós queremos ter mais jovens sendo treinados. Talvez você, meu irmão, você que é jovem, você não importa a sua idade, que é da Igreja Batista Monte Sinai, que neste momento tem ouvido a palavra de Deus, e o Senhor está te convocando. Olha aí, irmã Daniela. Olha aí, irmã Deliane, meu querido irmão Jardel, nossos promotores de missões, pastor Daniel. O Senhor pode estar levantando na igreja um radical para ir para o sertão e ser uma bênção ali neste projeto, a base missionária, ser um radical no centro de formação missionária do sertão e nós sermos bênção. Então, irmãos, nós estamos trabalhando muito para adquirir essa carreta missionária, para a gente avançar, alcançar as crianças e as famílias do sertão. Eu quero mais uma vez agradecer à igreja por essa oportunidade de estarmos juntos e dizer aos meus irmãos, porque ele nos amou, nós vamos amar, nós vamos multiplicar, nós vamos orar e nós vamos repartir e aí nós vamos vivenciar na prática o amor de Deus para conosco. Que Deus abençoe, pastor Daniel, o irmão. Que Deus abençoe esta amada igreja em toda esta campanha missionária. Que seja um tempo de bênçãos mais e mais e que possamos crescer mais e mais para a honra e para a glória do nosso Deus, alcançando o povo sertanejo com a palavra de Deus. Quero terminar passando um videozinho, o cordel, porque ele me amou. Mas antes eu quero orar com os irmãos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Igreja Batista Monte Sinai, pela vida do pastor Daniel, por toda a igreja, nossos promotores de missões envolvidos nessa grande obra. Que o Senhor continue a abençoar, a guardar toda esta igreja. Pai, abençoe esta mobilização, abençoe os teus servos, que esta seja uma campanha abençoadora, que nós possamos, ó Deus, transmitir às próximas gerações o valor da obra missionária.
Abençoa, Deus, o nosso envolvimento com o Projeto do Sertão. Seja conosco. Mobiliza, Senhor, o coração do Planalto Central de Brasília a ir ao sertão alcançar aquelas pessoas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe a Igreja Batista Monte Sinai, a vida do pastor Daniel, a vida de todos os demais irmãos, em especial, Senhor, os nossos promotores de missões, a irmã Deliane, irmão Jardel, ó Deus, a irmã Daniele, todos os irmãos envolvidos nessa grande obra de mobilização. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Eu vou falar aos amados que de Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou, para nós o amarmos porque ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como um irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer, anote e não perca não. Amo, multiplico, oro, e então depois reparto, vou e contribuo. Para sertão encerra parto, seja lá para onde eu for, seja na rua ou no quarto. Lá na Bíblia nós lemos, ele me amou primeiro. Devemos então amar, seja assim verdadeiro. Ajudar a quem puder, praça, rua e canteiro. A Jesus anunciar e falar do seu amor. Viver como ele viveu, Jesus nosso Senhor. Devemos multiplicar, repartir, seja o que for. Meus irmãos, nós também devemos realmente orar. Não podemos temer, devemos sim declarar, para que o mundo saiba que Jesus é o nosso amado. Concluo aqui a poesia. Quero dizer para os irmãos, vamos ir contribuir. Os missionários então, vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão. Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, o único Deus, seja para quem quer que for. Repartir, orar e multiplicar o seu amor.